Na carta aos Hebreus está escrito assim: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O trágico acidente aéreo que comoveu o Brasil e o mundo, envolvendo a delegação da Chapecoense, completou semana passada 2 anos. Segundo as investigações, a causa do acidente foi pane seca, ou seja, falta de combustível. E você sabia que, segundo Jesus, muitas pessoas não entrarão no céu, não alcançarão a vida eterna, também por falta de combustível? É isso mesmo. Fica aí que já já eu lhe explico. Começa agora Além dos Fatos. Graça e paz ao seu coração, que o bom Deus cada dia renove mais as suas esperanças, suas convicções de que o Senhor é Deus, de que Ele cuida de você, Ele cuida de mim, de nós todos, de que Ele tem o controle da história nas suas mãos. Por isso, quem confia no Senhor não tem razão de se desesperar. Pelo contrário, a nossa esperança está firmada no Senhor. E eu quero abraçar amigos. Vou lá, começando com os amigos da igreja da Vila Formosa, zona leste de São Paulo, onde tive o prazer de estar no último sábado. Um abraço para o pastor Álvaro, sua família, para o Toninho e para todos os irmãos queridos daí da igreja de Vila Formosa. Abraço também para Dirce Mascarenhas. Ela é da Vila Matilde, também zona leste de São Paulo. Para o Orlando e a Dina, ou Diná, eles são da Igreja Batista de Campinas, em São Paulo. Um abraço, queridos Orlando e Dina, e para todos os irmãos também que são batistas e acompanham a programação da Rede Novo Tempo. Um abraço também para o José dos Santos e a Eugênia Santos de Menezes, do município de São Cristóvão, em Sergipe. Eles, inclusive, são anjos da esperança, ou seja, eles são mensageiros da esperança, ajudam a Novo Tempo, a fim de que nós possamos expandir e ampliar e crescer cada vez mais, envolvendo o mundo inteiro com a palavra do Senhor. Bênçãos de Deus sobre o José dos Santos e a Eugênia, que são lá do município São Cristóvão, em Sergipe. E é claro, para você também, onde quer que você esteja, por todo o Brasil e pelo mundo. Muito obrigado porque você opta nessa hora por estar com a Novo Tempo, o canal da esperança. E a gente convida você para interagir sempre conosco em nosso programa no Além dos Fatos, por meio das nossas redes sociais que você vê aí aparecendo em nossa tela, tá bom? E a nossa hashtag de hoje é #Chapecoense, tá? Você querendo compartilhar nosso programa com seus amigos, usa aí, fazer comentários, usa essa #Chapecoense. E um agradecimento especial agora a todos os amigos que estão nos acompanhando ao vivo pelo Facebook. E eu tenho um presente para você, muito lindo e especial. Este aqui, o DVD de Estudos Bíblicos Paulo, o Mensageiro da Cruz. Paulo, um exemplo de fé, cristianismo e transformação. Através do seu legado, compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar força da fraqueza, grandeza da humildade e vida da morte. Aprenda mais sobre esse apóstolo com o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Adquira hoje mesmo o seu DVD totalmente grátis. Acesse biblia.com.br ou mande um WhatsApp. São milhares e milhares de pessoas pelo Brasil inteiro e pelo mundo, gente das mais diferentes denominações religiosas que já solicitaram, já receberam, já assistiram esse DVD. Como você vê aí, são 15 temas, todos eles baseados em ensinos do apóstolo Paulo. Se você deseja esse material, é só pedir que nós vamos enviar direto para o seu endereço, tá bem? É só você entrar no blog do nosso programa, novotempo.com/além dos fatos, para você preencher o seu cadastro. Ou então peça pelo telefone, se preferir, ligando para a gente em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Outra opção é o WhatsApp,
manda mensagem de que você quer o DVD Paulo Mensageiro da Cruz e nós vamos então fazer contato com você. Nosso número você vê aí, 12981001615. Presente da Rede Novo Tempo para você, para abençoar a sua vida com o conhecimento maravilhoso da palavra do Senhor. E, como eu disse há pouco, há 2 anos, o Brasil inteiro e o mundo, né? Ficamos todos assim enternecidos com o trágico acidente envolvendo a delegação do time lá da Chapecoense, né? O time de futebol da cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E esse acidente, é claro, até hoje traz muita tristeza, especialmente para os familiares, para os amigos mais próximos. E a gente segue tirando lições espirituais dessa tragédia, a fim de que, refletindo em tudo isso, a gente tire algum bem do mal, a gente tire alguma lição significativa de um momento tão difícil e tão delicado. Confira aí a matéria. O acidente aéreo que matou 71 pessoas, incluindo o time brasileiro chapecoense, completou 2 anos na semana passada. Homenagens foram feitas na cidade de Chapecó, interior de Santa Catarina. Em novembro de 2016, a aeronave da empresa Lamia levava a equipe do Brasil para a final da Copa Sul-Americana. O avião saiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com destino a Medellín, na Colômbia. No entanto, caiu pouco antes de pousar. A investigação concluiu que a queda foi motivada por pane seca, ou seja, falta de combustível. Funcionários do aeroporto e da Lamia foram considerados culpados por graves falhas técnicas. Si hacemos un resumen de estas 4 causas, podríamos decir que el accidente se produjo por agotamiento de combustible del avión como consecuencia de una inapropiada gestión de riesgos de la empresa Lamia y que específicamente para este vuelo no previó la cantidad de combustible mínima necesaria para un vuelo internacional. As famílias das vítimas abriram um processo conjunto contra a Aerocivil da Colômbia, a autoridade de aviação do país. O processo deve levar pelo menos 5 anos na justiça. Forte e triste, não é? Das 77 pessoas a bordo, somente 6 sobreviveram. E algo que realmente impressiona bastante é saber que, de acordo com as investigações, o piloto, quando ia decolar da Bolívia para a Colômbia, ele foi advertido de que o combustível que havia no avião poderia não ser suficiente. Ele estava ali no limite, mas infelizmente, mesmo assim, ele optou por fazer o voo sem acrescentar, não é? Mais combustível, e aí a tragédia aconteceu. Esse triste episódio me faz lembrar uma parábola que foi contada pelo Senhor Jesus Cristo. E nela a gente tira realmente algumas lições assim muito significativas para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. Mas antes de partirmos para a Bíblia, vamos orar como nós sempre fazemos. Pai querido, suplico por Tua bondade, Senhor, que Tu nos orientes agora, para que essa parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo e tão importante para a Tua igreja, nos dias em que estamos vivendo, seja bem compreendida por nós todos. Que o Teu Espírito agora nos ilumine, Senhor. Pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Eu estou pensando na parábola das 10 virgens. As parábolas, é possível que você saiba, eram histórias que Jesus criava como um recurso didático. Jesus usava cenas do cotidiano, situações ali do dia a dia das pessoas, e ele, com base nessas situações, nessas cenas, ele criava suas histórias, para que a mensagem pregada, anunciada, fosse mais facilmente compreendida. E também, é claro, para que essas mensagens do Senhor ficassem gravadas na mente dos seus ouvintes. A parábola das 10 virgens está no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 25, a partir do 1º verso. Inclusive, essa parábola ela é exclusiva do Evangelho de Mateus. É interessante a gente entender
o contexto no qual Jesus contou a parábola. Aliás, todas as parábolas, é interessante a gente analisar, primeiramente, o contexto, para que nós compreendamos qual é o objetivo principal da parábola, da história contada pelo Senhor. Se você abrir a sua Bíblia aí, como eu já abri a minha aqui, Evangelho de Mateus, e verificar no início do capítulo 24, você vai ver que Mateus diz que quando Jesus saía do templo, seus discípulos se aproximaram dele, lhe mostraram as construções do templo, que eram magníficas, e Jesus disse assim: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus disse: olha, ok, está tudo muito magnífico, tudo muito bonito, mas tudo isso será destruído. E, na sequência, quando Jesus está no Monte das Oliveiras, os seus discípulos em particular se aproximam de Cristo. E eles fazem uma pergunta, eles dizem assim: Senhor, quando sucederão essas coisas? Ou seja, quando o templo será destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Na cabeça dos discípulos, essa destruição completa do templo coincidiria com a segunda vinda de Jesus. E aí você segue a leitura e vai ver que Jesus fala, na verdade, de dois acontecimentos. Um seria a destruição realmente de Jerusalém, que ocorreria cerca de 40 anos depois daqueles dias, quando os romanos iriam invadir Jerusalém e destruir tudo, inclusive o templo. Mas Jesus também, aqui em Mateus capítulo 24, fala sobre sinais que precederiam sua segunda vinda à terra, um acontecimento incomparavelmente maior do que a destruição de Jerusalém. Então, esses dois eventos estão profetizados aqui por Cristo, onde Jesus faz advertências sobre a necessidade de preparo para esses dias difíceis. Aí, Jesus conta 5 parábolas, todas elas objetivando estimular o preparo, a vigilância, por conta desses acontecimentos que estavam para se desenvolver, sobretudo, é claro, sua segunda vinda à terra, o estabelecimento do reino de Deus, que é o maior evento de todos os tempos. Nesse contexto é que aparece a parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25, agora vou ler com você a partir do primeiro verso. Está escrito: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jesus fala de 10 virgens que estão indo encontrar-se com o noivo. O contexto é um casamento judaico do primeiro século. Certamente os discípulos de Cristo que estavam ouvindo essa história contada por Jesus, eles já tinham visto e talvez participado de um casamento. Então eles compreenderam bem o que Jesus disse. 10 virgens que saem ao encontro do noivo. Só para a gente entender um pouquinho melhor como era o casamento judaico naqueles dias. Normalmente era assim: o noivo saía de sua casa à noite, acompanhado de um grupo de amigos. E eles formavam um cortejo. Os amigos do noivo junto com o noivo, felizes cantando, eles saíam da casa do noivo, seguindo em direção à casa da noiva.
E lá na casa da noiva, estavam juntamente com a noiva suas amigas, as damas de honra. Quando o cortejo do noivo com seus amigos se aproximava da casa da noiva, então era avisado lá na casa da garota de que o cortejo estava chegando. Suas damas de honra, suas amigas, saíam, iam se encontrar com o noivo e seus amigos. E elas vinham, juntamente com eles, iluminando o caminho do noivo até chegarem todos à casa da noiva. E no momento quando o noivo e a noiva se encontravam, então oficialmente começava a cerimônia e a festa de casamento que durava alguns dias. Todos, o noivo com seus amigos, com as amigas da noiva, todos entravam para a casa da noiva e aí o casamento acontecia. Jesus disse, conforme nós lemos, que 10 virgens saem para... 10 virgens tomam as suas lâmpadas e saem para encontrar-se com o noivo. Olha aqui uma coisa interessante, já na compreensão da parábola. Nós entendemos que essa parábola, essa história contada por Jesus, ela está diretamente ligada à igreja. É uma advertência para a igreja, para os cristãos. A parábola não está tratando a respeito de crentes e descrentes. Mas a ênfase de Cristo é no sentido de que existem duas atitudes diferentes entre os seus seguidores, porque todas as componentes aí da parábola citadas por Jesus são virgens. Essa ideia de virgem está ligada à igreja do Senhor. Por exemplo, Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 2, ele diz aos irmãos da igreja de Corinto que ele estava preparando aquela igreja como uma virgem pura para apresentá-la ao seu esposo, o Senhor Jesus Cristo. Então, as virgens representam a igreja, pessoas religiosas, que têm inclusive nas mãos a lâmpada. A lâmpada é uma referência à palavra do Senhor. Lembra do Salmo 119, verso 105? Lá está escrito assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Outra coisa, as virgens, é claro, elas conhecem o noivo e elas querem participar do casamento, elas querem encontrar o noivo, lógico, que é Jesus, não é? Jesus é o noivo aqui da parábola. Então, você compreende? Essa parábola, repito, ela está se referindo à igreja, uma advertência para a igreja, para os seguidores de Cristo, para aqueles que professam o cristianismo. Todos são religiosos, todas as 10 pessoas citadas são virgens, todas elas têm a lâmpada nas mãos, têm a palavra de Deus. Segundo, todas elas certamente conhecem o noivo, o Senhor Jesus Cristo, e querem, aguardam, desejam o encontro com o noivo, querem participar do casamento. Aparentemente não há nenhuma diferença entre elas. Porém, no verso 2 está escrito assim, conforme nós lemos, 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Por que 5 eram nécias e 5 prudentes? Nécias quer dizer insensatas, imprudentes. Como diz lá na linguagem de hoje, sem juízo. Enquanto que as outras 5 eram prudentes. Qual a diferença entre as duas? Jesus vai explicar. A diferença é que as prudentes, além de levarem a vasilha, além de levarem, a lâmpada, uma espécie de lamparina que elas usavam, além de levarem a lamparina, levavam também uma vasilha com um pouco de azeite de reserva. Por isso que a diferença entre elas e as nécias, por isso que elas eram prudentes. Verso 3, as nécias ao tomarem suas lâmpadas não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, aqui se estabelece a diferença, porque umas são insensatas e as outras são sensatas, são prudentes. As prudentes tiveram o cuidado de levar azeite de reserva. Qual seria o significado do azeite? Estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, têm visto o azeite, sobretudo, como um símbolo do Espírito Santo. Na profecia de Zacarias, capítulo 4, o Espírito Santo é apresentado como azeite, simbolizado pelo azeite. Paulo diz na sua epístola a Tito, capítulo 3, verso 5, que o Espírito Santo é o agente da regeneração,
É o Espírito Santo quem nos aproxima de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5, Paulo diz que o Espírito Santo é que derrama o amor de Deus ao nosso coração. Significa que, sem a atuação do Espírito Santo, o sacrifício feito por Cristo na cruz por nós seria sem valor. Isso porque nós não apreciaríamos esse sacrifício. Nós não compreenderíamos a razão de Jesus ter dado sua vida por nós. O Espírito Santo é quem nos leva ao arrependimento. É o Espírito Santo quem coloca em nós o desejo de termos uma nova vida. Quando Jesus, ele apresenta o Espírito Santo aos seus discípulos, e eu vou deixar a parábola marcada aqui na minha Bíblia e vou agora ao Evangelho de João, capítulo 16. No Evangelho de João, capítulos 14, 15 e 16, Jesus apresenta o Espírito Santo aos discípulos. Ele diz que ele iria embora, porém viria o Consolador, o Espírito Santo. Ele mostra quem é o Espírito Santo e qual a missão do Espírito Santo. E eu leio agora, João 16, versos 8 a 11, está escrito assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Jesus diz, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado. E Jesus diz do pecado porque eles não creem em mim. O Espírito Santo, ele não acusa, ele não condena, mas ele mostra ao homem nossa real condição pecaminosa. O Espírito Santo mostra a malignidade do pecado, que em essência, na verdade, é viver separado de Deus, é não crer no Senhor. Então o Espírito Santo tem esse propósito de nos convencer do pecado. Mas Jesus diz que ele também nos convence da justiça. Cristo é a própria justiça, é de Cristo que nós precisamos. Então o Espírito Santo nos aponta para Cristo, a nossa justiça, e ainda mais o Espírito Santo também nos convence do juízo, não em relação ao juízo final, mas em relação ao juízo do inimigo. O inimigo já foi julgado, já está condenado, ainda que viva, mas ele logo será destruído, pouco tempo lhe resta. A ideia de que o Espírito Santo nos convence do pecado, nos levando a Cristo, que é nossa justiça, e nos dá a certeza de que, a despeito do inimigo ainda viver, ele já está vencido, já está derrotado. Então, o Espírito Santo é representado pelo azeite. Na sequência, a Bíblia diz que, a partir do verso 5, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Veja que a diferença entre as virgens não é a questão do sono, porque todas dormiram, mas o fato de que as prudentes levaram azeite de reserva. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo saía ao seu encontro. No momento crítico, quando o noivo aparece, aí vem o fato de que aquelas que levaram, todas as virgens, está escrito, elas se levantaram e prepararam suas lâmpadas, mas aquelas que não levaram azeite, pediram às virgens prudentes que lhe dessem do seu azeite, e as prudentes disseram, não, nós não podemos dar para vocês, porque se dermos para vocês vai faltar para nós. Peçam, comprem azeite para vocês. E aqui tem uma grande aplicação para a gente. O fato de que na hora final, na hora da crise final, nós teremos que estar preparados, porque não haverá mais tempo para preparo. Inclusive, outro aspecto, a crise não define o caráter, a crise vai revelar nosso caráter. E o caráter não é transferível. A experiência com Deus, ela é individual. E, aliás, o apóstolo Paulo diz isso, né? Que a salvação, ela é individual. Romanos capítulo 14, verso 2, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Lamentavelmente, as virgens nécias, insensatas e imprudentes, elas decidiram preparar-se na última hora, porém já não havia mais tempo. E o texto bíblico diz, e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Vai chegar o momento quando o noivo se apresentará. Você pode crer nisso ou não, você pode preparar-se para esse dia ou não, você pode aguardar esse dia ou não, mas o fato é que o noivo virá.
O fato é que Cristo virá em glória e majestade para buscar a sua igreja. E cada dia que passa está mais próximo o glorioso dia, quando Jesus vem para buscar a sua igreja. E o texto diz que aquelas que estavam preparadas entraram com o noivo para a festa. É a igreja que recebe o Senhor que se encontra com sua igreja. E as outras chegaram depois pedindo entrada, porém não tiveram admissão. E Jesus termina a parábola dizendo assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O tempo de você e eu nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo é hoje. O momento é agora. Por isso, lá na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 15, está escrito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você deixar para preparar-se na última hora, certamente você não terá mais tempo. A falta de combustível, a falta do Espírito Santo na sua vida, isto será fatal. A tragédia já está anunciada. Você e eu, nós precisamos hoje estudar a palavra de Deus com afinco. E nós precisamos clamar ao Senhor que nos batize diariamente com o seu Santo Espírito, para que nós a entendamos e vivamos sua palavra, a fim de que quando chegar a crise final, a nossa luz não se apague, pelo contrário, que ela brilhe ainda mais intensamente, pelo conhecimento da palavra de Deus e, acima de tudo, por nossa experiência com o Espírito do Senhor, que vai nos capacitar para que nós tenhamos a vitória final. É o Espírito de Deus, usando a palavra do Senhor, que ilumina o nosso caminho no meio da escuridão, até que nós nos encontremos com o noivo, nos encontremos com Jesus e com Ele vivamos eternamente. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai querido, clamamos por Tua bondade, ilumina-nos, Senhor. Concede-nos sabedoria, sensibiliza o nosso coração, Senhor, para que vivamos verdadeiramente vigilantes, não apenas aguardando Jesus, mas nos preparando para o encontro com Jesus. Batiza-nos, Senhor, com o Teu Espírito, ilumina-nos com o conhecimento de Tua palavra. Nós oramos agradecidos no sublime nome de Jesus. Amém. Que o bom Deus continue abençoando, guiando você a cada passo. E lembre-se da palavra de Deus que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fique com Deus. Até o próximo. Tchau.